Tá bom, tá legal assim. Tá bom? Muito bem. Então, o uso de inibidores checkpoint, né, foi apresentado no Congresso da Solane, embora essa data aqui está errada, na verdade, essa apresentação ocorreu esse ano. Não tem nenhum conflito de interesse, tá? Não representa coisa nenhuma de indústria. E lembrar que o que é o inibidor de checkpoint, né? Que grupo é esse? Na realidade, com o passar dos anos, né, nós temos as nossas células. A vida toda nós fabricamos células neoplásicas, elas se modificam e vem o sistema imune e acaba com essas células. Mas, curiosamente, a célula tumoral ela é capaz de driblar esse reconhecimento do nosso sistema imune e, com isso, elas ficam protegidas da agressão do nosso sistema imune. Então, o inibidor de checkpoint ele vai atuar exatamente, vamos ver aqui, ó, o inibidor, aqui tem a célula tumoral, ele tem, por exemplo, PDL2, PDL1, então, são estruturas do CTLA4, são receptores que acabam fazendo com que a atividade da célula T, ou até mesmo chamado killer, ou a célula que vai acabar com a célula tumoral, não acabe ocorrendo, ela fica protegida, feita uma coraça. Quando, na realidade, você chega e, com o inibidor de checkpoint, que está aqui, ele vai e acaba quebrando essa barreira que é produzida pela célula tumoral. Ou seja, acaba a enganação. Então, a modulação do inibidor é um mecanismo de ter uma atividade antitumoral, uma reatividade antitumoral, ou seja, a gente passa a ganhar, mais ou menos, né, grosseiramente, aquela capacidade que a gente tinha de eliminar essas células, como acontecia quando nós éramos mais jovens. É por isso que os tumores aparecem mais tardiamente. E isso é uma coisa maravilhosa, quer dizer, um terreno sensacional, porque não só aí, mas também no terreno da imunologia, voltada, por exemplo, ao tratamento da esclerose múltipla e outras doenças imunomediadas, em que a gente acaba utilizando monoclonais que fazem com que o processo inflamatório ele seja autolimitado ou contido. Mas tudo isso tem um ônus. Tudo tem um ônus. E o grande ônus, todos vocês sabem, por exemplo, quando a gente fala no monoclonal, que é o rituximab, que até mesmo para você produzir reatividade imune, exemplo, para a vacina do coronavírus, é o único que você tem que esperar um tempo enorme para poder vacinar o doente depois que você aplicou. Então, esse bloqueio da atividade imunológica, esse balanço é algo excepcional. E no caso da célula neoplásica, que nós vemos aqui, quer dizer, o linfócito ele acaba produzindo, ele acaba sendo motivo desse bloqueio inicialmente, desses checkpoints, e exatamente esses anticorpos monoclonais vão atuar nesses pontos em que ocorre esse bloqueio. Ou seja, nós temos aí o anti-CTLA4, que é o ipilimumab, que é o mais utilizado, sem dúvida, foi um dos primeiros. E tem o anti-PD1, que é o pembrolizumab, o nivolumab, o campinimab. Anti-PDL1, nós temos também o atezolizumab, o avelumab e o durvalumab. E tem outros que estão surgindo. Outros estão surgindo. Então, notem que, por exemplo, o antígeno linfocitotóxico, do linfócito 4, citotóxico T4, que é esse aqui, é o CTL4, provavelmente nós vamos ter aí outros elementos ou outros monoclonais que vão atuar nesse checkpoint, inibindo essa defesa que a célula neoplásica cria. Essa ideia ficou clara para todos que estão me ouvindo? Isso é uma coisa fundamental que a gente possa entender. Eu acredito que sim, Marcos. Isso é importante porque vocês entenderem, não é uma coisa muito simples, né? Porque quando você inibe também, você mexe com outras células. Nós temos outros receptores. Então é comum, como complicação, você ter um desbalanço, digamos, da autoimunidade. Então pode ter, por exemplo, hipofisite, pode ter alterações, nefrite,
tiroidite, em consequência dessa atividade que aí ocorre. Nós fizemos agora recentemente uma revisão, submetemos, ainda não foi publicado, e aqui é Cardoso e Carvalho em colaboração comigo, e exatamente essa tolerância que a gente tem, modificada por esses monoclonais que vão atuar nos checkpoints, os inibidores checkpoints, acabam, então, em relação a isso, em reatividade a isso, desenvolvendo encefalite, meningite, polineurite, a chamada síndrome de Guillain-Barré-like, que não é bem Guillain-Barré, isso é importante, eu tive até a oportunidade de conversar com o Tony Amato, com o Anthony Amato, é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia a gente rotula tudo como Guillain-Barré. Até mesmo essas situações pós-vacinais, isso é Guillain-Barré. Não cabe no momento a discussão, mas na realidade o paciente acaba melhorando, não com imunoglobulina. Não é uma mediação feita por complemento. Não é? Guillain-Barré é complemento, você dá imunoglobulina, o cara melhora. Corticoide não resolve. Então, simplesmente, também aí não acontece isso, e o paciente vai melhorar com o uso da corticoterapia. Portanto, tem uma participação, acabei de falar em célula, do linfócito, e vem apenas digamos, o inibidor de checkpoint, que é o monoclonal, ele vai atuar ali naquele ponto de ligação. Bom, as neuropatias subagudas inflamatórias também, alterações da placa neural, todos esses sintomas, ou melhor, essas síndromes, podem ocorrer relacionadas ao uso de inibidor de checkpoint. Além de outras situações, como síndrome de Jobre, uveíte, conjuntivite, por aí vai indo, pneumonites, pleurites, pancreatite, um bocado de ite aí, decorrente do uso desses inibidores, porque vão mexer na tolerância que o paciente tem, né, normal. Então, vamos bater um papo aqui sobre um primeiro caso, que é desse senhor de 91 anos. Ele foi diagnosticado com, notem aqui, dá para ver aqui no círculo, né? Dá para ver uma setinha que eu estou apontando aqui? Ou não? Dá para ver, pessoal? Dá para ver. Dá. Então, aqui vocês vejam, né? Tem uma massa aqui na parótida, era um tumor de parótida, e esse tumor era um melanoma, foi feito, então, um PET-CT, um FDG, a ressonância, uma biópsia, então era um melanoma, e o tratamento desse melanoma foi feito uma parodidectomia parcial, e os laboratórios, todos os exames ok, e ele então foi tratado com ipilimumab, se vocês lembram, é aquele mais comum, o mais antigão. Bom, ele foi assim tratado porque, simplesmente, ao iniciar o tratamento, 3 dias depois da segunda aplicação do ipilimumab, ele desenvolve, então, rapidamente, dificuldade para andar, ele praticamente não andava, chegou em cadeira de rodas no consultório. Não conseguia pentear o cabelo, segurar objeto, comer, e precisava da assistência da filha, que inclusive é fisioterapeuta. Então, ela que dava assistência ao pai, porque o pai, nessa idade, para tratar um melanoma, aparece com esse quadro. Então, o exame neurológico era a paralisia distal nos 4 membros, mais evidente nos inferiores, geralmente, né? Os reflexos abolidos, uma paralisia facial bilateral, com também envolvimento, dá até para se ver aqui nessa expressão, e também comprometimento, tanto é que ele está com isso aqui, ó, que era para abrir o olho, com um comprometimento também no terceiro nervo, e nenhum comprometimento sensitivo, puramente motor. Puramente motor. O líquido cefalorraquiano mostrando 3 células de leve aumento de proteínas e a condição nervosa mostrando uma polioneuropatia sensitiva, de predomínio sensitiva motora e predomínio distal axonal nos 4 membros, mais nos inferiores, naturalmente, e também na agulha, com alterações miopáticas nos músculos proximais dos 4 membros. Notem que interessante. Por quê? Porque essa explosão imunológica ela acaba não só pegando o nervo, como pega músculo também. A gente pode ver um padrão de miosite associado,
ou pode ter um bloqueio de placa neural. Mas, nesse caso, o que dominava mesmo era a alteração de nervo periférico, é o que chamava a atenção. E uma evolução muito rápida no homem de 91 anos, se nós deixássemos evoluir, certamente ele acabaria evoluindo para óbito. Mas, ao contrário, o que se faz quando se tem uma situação como essa? Rapidamente inibir, parar com o inibidor de checkpoint e começar metilprednisolona, 1 grama no dia, 5 dias, seguida de prednisona oral. Isso é fundamental. A gente tem que fazer uma posologia de 1 miligrama por quilo de prednisona, então a dose de ataque de metilprednisolona seguida de prednisona. Um quadro como esse, visto assim pelo menos avisado, poderia pensar até na possibilidade de um Guillain-Barré, não é? Ou é a tetraparesia flácida, reflexa, com diplegia facial, mas não. Se tentar fazer imunoglobulina num doente como esse, ele não vai responder e vai piorar, o que não é interessante. E, com isso, ele teve uma melhora dos sintomas muito rápido. Em cerca de uma semana já começou a melhorar. O caso número 2, um caso, inclusive, do Marcos Lima, aqui do Rio de Janeiro, um colega nosso, que trabalha no INCA, na Fiocruz, e também na FRJ, é uma senhora que ela, em maio de 2019, com 59 anos, está tratando de adenocarcinoma metastático com pembrolizumab. Isso em maio. Em junho, em torno do dia 20 de junho, depois de uma semana, ela passa a ter fraqueza e parestesia nos 4 membros, e tornando-se incapaz de caminhar. Ela, na ocasião, estava lúcida, com uma tetraparesia flácida, reflexa, e ausência dos reflexos profundos. E redução da sensibilidade nas extremidades, os nervos cranianos não comprometidos. Aí foi feito pelo colega o diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré diante de uma dissociação neurológica que ela apresentava e mais um estudo neurofisiológico mostrou que se tratava de uma polirradiculoneuropatia com predomínio de desminização e maior envolvimento dos membros inferiores. Aqui cabe uma observação que essa situação tem um caráter tão agudo, e eu não sei se o Fernando lembra, talvez o Fernando lembre de um caso de intoxicação por arsênico, lá no Instituto de Neurologia, que simulou um Guillain-Barré. Ou seja, inflamação aguda ou intoxicação aguda, às vezes, é tão intensa que dá edema axonal, e, com isso, o nó de Ranvier ele se alarga. Então, pode dar numa fase aguda, como acontece em vasculite. No primeiro mês, em alguns casos, dá um padrão que pode ser uma neuropatia desminimizante, quando não é. O que ocorre é mais edema axonal. Então, ela é primariamente axonal. E é o que nós pensamos nesse caso. E a ideia que se tem nesse chamado Guillain-Barré, na verdade, é um Guillain-Barré light. Não um Guillain-Barré clássico, visto que quando você acompanha esse doente, logo depois o padrão passa a ser nitidamente axonal. Então, foi feita a supressão do monoclonal, foi feita a imunoglobulina por 5 dias, ela não teve uma evolução tão boa e depois passou por corticoide. E aí sim é que teve uma evolução, uma melhora gradual. Tem um outro caso que eu vi agora na terça-feira, que eu quero mostrar para vocês, rapidamente, que é um homem de 71 anos, advogado, natural do Rio de Janeiro, que em 1997 ele recebeu um diagnóstico de artrite reumatoide, com as dores articulares, e o anti-CCP foi positivo, anticorpo citrulínico, né? Então foi tratado inicialmente com plaquenol, melhorou bem, depois teve umas recaídas, mas nunca teve um aspecto de comprometimento clássico do que você vê na artrite reumatoide, na extremidade, particularmente nas articulações medianas e maiores do punho, por exemplo, nenhuma alteração, nem desvio cubital. Em outubro de 2019, ele fez um mieloma múltiplo e é então tratado com brentuximab. E, na verdade, não é bem um inibidor, mas é um inibidor de CD30. A gente conhece o CD20, né, o rituximab.
Então, notem como é que esses medicamentos mexem com o sistema imune. Por isso que eu estou tocando nesse caso. Na sexta aplicação, ele vinha bem. Ele passa a ter fraqueza nas pernas, com dificuldade para andar e dormência nas 4 extremidades. A providência do colega que eu acompanhava na época, eminente oncologista aqui no Rio, suspendeu a medicação. Suspende a medicação, encaminhou para o neurologista, e aí é feita uma avaliação, não tinha nenhuma particularidade no laboratório. A eletromiografia que o colega fez, os nervos, tanto sensitivo-motores, sem resposta, tudo zero, mas o camarada ainda conseguia andar. Ele conseguia andar com dificuldade, mas andava. Foi feita na ocasião, então, a biópsia de nervo, não fomos nós, do ramo dorsal do ulnar, e não havia nenhum infiltrado inflamatório, não havia infiltrados, e nos cortes semifinos, fibras em reminização era o que dominava o quadro. Bom, esse paciente, então, foi evoluindo, foi tratado com metilprednisolona e considerado um diagnóstico de vasculite, embora na biópsia não tivesse nenhum aspecto de vasculite. Obteve alguma melhora e assim foi evoluindo, mas essa semana ele nos procura com dificuldade para levantar-se da cadeira, fraqueza histórica proximal, um padrão de polirradículo, né, neurite, e utilizando muleta canadense, dizendo, inclusive, que uma certa instabilidade para andar, é claro, por causa da fraqueza, e dormências nas 4 extremidades, particularmente nos membros inferiores. O exame neurológico, mascadante lateral, com força distal e proximal 3,5, do MC, nos membros inferiores, particularmente, e também na porção distal dos superiores. Os reflexos profundos abolidos, com hipoparestesia distal, principalmente em membros inferiores, os nervos cranianos ok, e percebia-se claramente atrofia de interósseos. Não tinha, assim, alterações articulares, nada daquilo que tem a R, inflamatóide, sim, mais atrofia de interósseos. Aí, então, a eletromiografia, pessoal, que antes não tinha resposta nenhuma, com esse passar do tempo e o uso dessa pulso, tá, embora o paciente não tenha melhorado, eu espero que vocês vejam aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um NAR. E a gente vê que é um certo grau de dispersão. Tá? Mas, em alguns nervos não havia uma resposta, mas em alguns outros já começa a haver resposta. Deve ter havido um problema, ele está se reconectando. Agora entrou as horas. Houve uma chuvarada aqui no Rio hoje, desculpem. Então, em vários locais a gente ficou sem a possibilidade. Deu de novo, deixa eu então de novo. Deixa eu colocar a tela inteira. Deixa eu voltar então. Eu parei quando eu estava mostrando a eletromiografia, né, do paciente, não é isso? Isso, Oswaldo. Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui não é. Pronto. Eu acho que eu estava falando foi. Vocês viram isso aqui, eu finalizei com o paciente. E vamos então. Vocês viram esse comentário da fisiopatologia, dessas complicações? Não. Então, aí eu estava comentando que a elevação dos títulos desses anticorpos autorreativos, né? Quer dizer, você acaba fazendo com que as células, principalmente as células B, né? Elas começam então a liberar muita atividade imune e estimular essas células T. Essas células T, então, começam a desenvolver a apoptose de outros segmentos da economia, do organismo, e também fazem uma atividade pró-inflamatória com liberação de citocinas e ativação de complemento, resultando em algumas manifestações clínicas, como as polineuropatias, as neuropatias, enfim, podem ser radiculopatias, a gente pode ver uma pleiade de circunstâncias envolvendo o nervo periférico, como também síndrome astênica, miopatia, e do ponto de vista central chama atenção as hipofisites, a meningite asséptica e as encefalites. Na realidade, a gente pode encontrar todas essas situações aqui relacionadas
tá? Inclusive, olha aqui, vasculite. A vasculite pode ocorrer por ativação mais celular, e com isso, um comprometimento, e que pode simular como aconteceu nesse caso, e a colega pensou nessa possibilidade de vasculite e tratou o doente como se fosse. Bom, então o que a gente pode ver, de modo geral, em relação às neuropatias, por exemplo, né? Dor pode ocorrer, é variável, é muito comum cãibra nesses doentes. Tá? Os nervos cranianos, eles habitualmente estão normais, mas pode estar envolvido em uma ou outra neuropatia. Vocês viram que naquele paciente ele fez uma diplegia facial, além de também comprometer o terceiro nervo. A fraqueza, ela pode ser uma radiculopatia isolada ou não, ou múltipla, mas habitualmente tem um padrão distal proximal, na grande maioria das vezes. Alterações sensitivas podem assumir um padrão de radiculopatia, tá? Pode ser alteração com dor radicular, quer dizer, qualquer sintoma que surja depois do uso de inibidor de checkpoint é fundamental. Vai ter um comentário aqui, pessoal, que é o seguinte: os oncologistas, eles ficam muito preocupados em termos de acabar com o câncer. E muitas vezes o paciente acaba sentindo, isso eu tenho observado, parestesias e até dores na extremidade, mas ele não dá bola, porque ele começa a ver que o câncer está melhorando. Então, é primordial para eles se livrarem do câncer, inclusive para o oncologista. Então, é possível que a gente veja mais neuropatia de fibras finas, portanto, alterações sensitivas nesse grupo de pacientes. Como está sendo estudado agora, eu acho que a gente tem que ter especial atenção para esse segmento da neuropatia de fibras finas. Por quê? Porque isso aí, às vezes, pode determinar uma lesão axonal importante e o paciente ficar sequelado. O tônus está normal, diminuído, como todo envolvimento de nervo, né? E os reflexos, usualmente, diminuídos ou abolidos, como nós já consideramos. Aqui são as recomendações da investigação. Se for para nervo, tem que fazer um screening diferencial com hipovitaminose B12, verificar se não é um diabético, função tiroidiana e assim por diante. Quanto à junção neuromuscular, também é excluir a possibilidade de uma doença, ou melhor, avaliar, inclusive, a atividade do receptor de acetilcolina, porque às vezes pode estar até aumentado quando a gente modifica esse perfil, esse padrão da autoimunidade com inibidor de checkpoint. Na miopatia, sempre lembrar que o aumento de VHS e grande aumento do CPK, não adianta aquele aumentozinho de 300, 400, 500, é aumento para valer mesmo, a gente acaba vendo, e isso é que é o descrito na literatura. Eu não vi nenhum caso ainda com miosite, e não é tão comum assim, né? A imagem ajuda bastante, sem dúvida. Que vocês veem lá um aumento de sinal na raiz, você pode ver um aumento de sinal no plexo e ajuda no diagnóstico. É de fundamental importância. Na junção neuromuscular, é apenas diagnóstico de exclusão, vai fazer uma ressonância do crânio, por exemplo, ou da medula, apenas para excluir uma condição, uma mielite e tal, que possa sugerir um comprometimento de junção neuromuscular, que entra no diagnóstico diferencial apenas, mas não dá para confundir tanto. E as miopatias, em que a gente vai estudar exatamente o músculo para ver lesões inflamatórias, necróticas, que possam ocorrer decorrente dessa hiperatividade imunológica e com infiltrado inflamatório no músculo, que é o que se vê habitualmente. Lembrar que a condução nervosa ela pode ter um padrão inicialmente diminizante, mas na grande maioria das vezes lembrar que o padrão é mais axonal. Alguns estudos muito interessantes, como por exemplo esse aí feito pelo grupo lá de Boston, em que participou também o Anthony Amato, né? E notem que juntando alguns hospitais de lá, encontraram complicações relacionadas em 19 casos a inibidores de checkpoint. Então notem aqui neuropatia craniana em 7, polirradículo 6, essa polirradículo não Guillain-Barré, tá? Seria uma polirradículo autoimune por resposta celular. Neuropatia de fibras finas e autonômicas, neuropatias sensitivas puras,
neuropatias múltiplas, até mesmo a amiotrofia nevrálgica pode ser vista. E, em menor número, aquela polineuropatia sensitivo-motora, comprimento dependente clássica, que não é um perfil próprio dessa neuropatia por inibidor de checkpoint. A ressonância, sem dúvida, notem que vocês podem ver um aumento, um grande aumento, essa maior enhancement, né, quando na colocação particularmente do gadolínio, e aqui o aumento do alargamento das raízes nesse segmento. Então, nas raízes, na caldequina, está bem visível aqui. Esse aumento do sinal, ele pode ser visto, inclusive, em outros sítios, até mesmo a nível, por exemplo, nessa imagem, em nervos cranianos, como aqui é visto. Em biópsia e material necroscópico, foi encontrado, por exemplo, alterações inflamatórias no nervo, notem aqui, com rarefação de fibras, portanto, um componente axonal aqui presente. As características clínicas, de um modo geral, portanto, ou melhor, condições associadas que podem estar relacionadas ao inibidor de checkpoint, nós temos aí, por exemplo, relacionadas à meninge, né? As meningites, ao sistema nervoso central, em 36%, envolvendo outros órgãos e sistemas em 58%, enterocolite, 26%, pneumonite. Então, é importante também que nós atentemos para isso. Hipofisite, miocardite, tiroidite, vitiligo, também é uma coisa que o paciente não tem, de repente, passa a apresentar. E o estudo de condução nervosa, você vê que, na maioria das vezes, é consistente com lesão axonal. O percentual de alterações desminimizantes geralmente é pequeno e, quando presente, é associado à lesão axonal, como nós vimos nos casos que eu considerei antes. No líquido cefalo-raquiano, nós podemos encontrar em alguns pacientes aumento de células, uma pleocitose, e também o aumento da proteína pode ser visto quando o nível é maior do que 50%, em 55% desses pacientes. Outra questão interessante alguns pacientes eles têm um novo tratamento com inibidor de checkpoint. Não faz só um, mas faz 2 vezes. Então, alguns pacientes acabam desenvolvendo problema no retratamento. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado aí. Agora, a grande verdade é que como é que a gente vai tratar esses doentes? É com corticoide. Ou metilprednisolona intravenosa, ou então o oral. Eu prefiro que a gente faça um pulso e depois continue. Eu vi isso na literatura e apliquei nos doentes. Então, me parece a melhor conduta. Eventualmente, o uso da imunoglobulina foi feito, mas com percentual menor. Também já se tentou plasmaférese e também rituximab. O que é isso aqui? Essas tentativas, quando a de cima não funciona, tá, pessoal? Até porque corticóide é mais barato. Morte é encontrada, a taxa é alta, em 26% dos casos. Você imagina aquele senhor de 91 anos, quando eu vi, eu fiquei desesperado. Eu disse, o cara vai morrer, porque com esse grau de comprometimento motor, e quando a gente trata, traz uma satisfação enorme. Vocês nem imaginem. Tá? A gente vibra. Esse homem continua vivo, está ótimo. Essa historinha aí já tem mais de 1 ano. Foi antes da pandemia, bem antes da pandemia, quase uns 6 meses antes da pandemia, e eu tenho informação da filha que ele está muito bem, obrigado. Os homens têm uma certa propensão maior a desenvolverem essas complicações do que as mulheres. Provavelmente essa hiperreatividade a gente encontra mais nos homens. É interessante que essas condições de hiperreatividade imune são mais frequentes no homem do que na mulher. Quando você tem a autoimunidade própria, tá, é mais frequente na mulher, essas doenças autoimunes. Mas da hiperreatividade, mesmo agora, pacientes que fazem reação à vacina, são mais do sexo masculino. É o que a gente tem visto e tem sido informado pelos colegas. Muitos pacientes são submetidos à monoterapia, mas também existe a terapia combinada.
Quando a terapia é combinada, parece que a possibilidade de você ter, particularmente o ipilimumab com o nivolumab, uma chance maior de desenvolver complicações. Quais são os tumores mais frequentes? Na verdade, qualquer um pode dar potencialmente, desde que você use o inibidor de checkpoint, né? Então, tumores, cada vez mais eles estão usando, cada vez mais tem novos inibidores. Então, os tumores de pele, que são aqueles da grande maioria, né, os melanomas, os tumores torácicos, tumores do pulmão, e os tumores do trato gênito-urinário, e tem muitas vezes você não identifica o tumor e tem, às vezes, alguns anticorpos, e você começa, então, o tratamento. E o aparecimento aí desses sintomas é variável, porque você pode ter logo na instalação, pode durar um tempo maior, 1, 2, 3 semanas para surgirem esses sintomas, ou até um pouco mais. A hospitalização costuma ser frequente em função disso, e, de novo, aqui num outro estudo, com percentual de morte elevado. A mesma situação mostrando que os homens são mais comprometidos, são alguns trabalhos mostrando esse padrão, e aqui, em estudos do ponto de vista neurofisiológico, lembrar que sempre a questão da neuropatia aguda desmeninizante, né, é aquilo que parece ocorrer, mas na realidade não é bem a verdade. As alterações são muito mais de natureza axonal. Eu coloquei esse slide, inclusive, na época, por uma simples razão. A questão de interpretação de eletroneuromiografia. Porque alguns pacientes têm, inclusive, muita dor. E isso é um padrão. Dor é igual a alteração axonal. Da maioria, 90% das vezes. Agora, pode coexistir miopatia, como nós vimos naquele paciente lá, esse primeiro paciente que eu mostrei para vocês. Alterações da junção neuromuscular. Então, pessoal, esse diapositivo, esse slide aqui, é apenas para chamar a atenção da questão da interpretação da eletroneuromiografia. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a eletromiografia é um exame complementar. Ou seja, se você tem uma boa história clínica e tem o seu exame neurológico e você formulou o diagnóstico sindrômico, tá? O que a eletromiografia vai informar, prestem atenção, porque muitas vezes diz que é desmeninizante quando não é. Então, paciente que tem dor, por exemplo, certamente deve ser axonal, na grande maioria das vezes é uma neuropatia axonal. E se a fase é muito aguda, nesses casos, pode, como acontece, eu falei lá no início, né, em vasculite, em condições tóxicas, você pode ter na fase aguda edema axonal e parecer desmenizante. Então, nesse trabalho aqui, existe um viés, inclusive, de interpretação. É por isso que eu coloquei esse trabalho. Tem um viés de interpretação aqui que é muito interessante. Mas lembrar que pode coexistir miopatia, como aconteceu com o nosso paciente, aquele que eu mostrei, o primeiro, né? O paciente, às vezes, pode parecer até... Você imagina se o sujeito chega com ptose palpebral, diplegia facial, dificuldade para engolir, deve ser da junção neuromuscular. Então, pode também coexistir. Tá? Importante é lembrar a vocês que tem várias neuropatias induzidas pelos antiblásticos. Vincristina, vimblastina, o Taxol, então, dando ataxia. E como é que você vai saber se essa neuropatia foi devido ao uso do inibidor de checkpoint ou não? É muito simples. É só avaliar o paciente do ponto de vista temporal com uma boa anamnese. O paciente sempre refere que depois do uso do inibidor de checkpoint, isso na terceira, quarta aplicação, existe uma modificação do status quo, quer dizer, muda o padrão clínico que ele vinha apresentando, ou piora. Se ele tinha um certo grau de ataxia pelo Taxol, ele fica mais atáxico ainda. Então você pode considerar que pode ser inibidor de checkpoint, porque você tem que tomar uma decisão importantíssima. Suspender o inibidor. O que isso significa? Deixar o câncer progredir. Então é importante que vocês conversem com o oncologista, com o paciente. Essa é uma decisão que tem que ser tomada entre o time que está atuando com o paciente. Às vezes o psicólogo e assim por diante. Esse senhor não voltou ao inibidor checkpoint com 91 anos.
Perfeito? Mas é importante que vocês acompanhem esses pacientes muito de perto, porque com o recrudescimento da neoplasia, ele vai precisar daqui a pouco de novo do inibidor e assim vai indo. Então, é um terreno novo, é um terreno movediço e que, sem dúvida, é maravilhoso, porque esses inibidores trazem um efeito terapêutico dramático no tratamento do câncer. É algo maravilhoso. Mas a gente tem que interagir, entender melhor como é que eles interagem, como esse processo interage com o sistema imune, né, e como é que a gente pode minimizar aí o risco e o benefício e o risco do uso desse grupo de, grupo de medicamentos. Então, para a gente levar para casa hoje, antes da gente bater um papo daqui a pouco, tá? Aqui diz que a neuropatia é uma complicação rara dos inibidores checkpoints. Eu não sei se é rara ou se, na verdade, a gente está começando a entender melhor, porque são drogas muito caras no momento. Na universidade, por exemplo, federal, a gente não tem como fazer uma prescrição dessa. Então, isso é produto do que nós temos visto na atividade privada. Estamos tentando agora, junto ao grupo da Reddor, da Oncodor, ver se a gente consegue avaliar esses pacientes mais de perto, com estudos bem definidos, sistema nervoso autonômico, condução, etc., função nervosa, etc., para ver se a gente consegue trazer uma contribuição maior daqui a pouco para nós todos. E também acompanhar o que está sendo feito mais hoje em dia na Europa e nos Estados Unidos. Então, reconhecer também esse espectro fenotípico que se superpõe dessas síndromes clínicas também é importante. Tá? E lembrar que qualquer uma delas faz o corticoide que vai melhorar. Mas, pessoal, antes de fazer o corticoide, vamos fazer um diagnóstico adequado. Porque essa história, estou brincando com vocês, porque, na verdade, o oncologista ele não quer saber, ele mete o corticoide em cima, o camarada vai e melhora, e com isso não se tem bons estudos com os grupos que fazem oncologia, porque o foco deles é o tumor. A questão também das polirradiconeuropatias são diferentes da síndrome de Guillain-Barré clássica, portanto, é melhor chamado GBS-like, quer dizer, parecido, mas não é. Trata com corticoide, e Guillain-Barré não se trata com corticoide. A associação com outras doenças neuromusculares ela pode se fazer presente, não esqueçam. E chamar atenção que tem vários, aqui botei o cemiplimab, mas existem outros que têm uma relação direta em desenvolver essas radiconeurites, tá? Particularmente o ipilimumab, mas é o que é mais usado, quer dizer, talvez seja um viés aí mais de facilidade de indicação hoje em dia. E também que há uma tendência, quando se combina inibidores, a desenvolver mais alterações, particularmente o GBS-like, né, Guillain-Barré-like, do que quando se faz apenas a monoterapia. Nesse trabalho, nessa avaliação, eu tenho tido a colaboração da residente, a Alexandra Seide, e da doutora Viviane Carvalho, na parte de neurofisiologia, do professor Eduardo Davidovich, e de outros colegas que têm colaborado enormemente para o nosso aprendizado, e a gente está aqui agora para bater um papo com vocês, para verificar se vocês têm alguma complementação, se já tiveram oportunidade de ver algum paciente, e aí vai ser muito bom a gente poder conversar um pouco. Oswaldo, muito obrigado. Como sempre, a sua exposição mostra uma experiência prática aliada a uma reflexão teórica muito boa. Eu queria saber se algum colega tem algum comentário, alguma pergunta a fazer. Bem, eu tenho, Oswaldo. Tá ótimo. Me chamou a atenção a mortalidade tão alta nesses casos. O que é que difere a evolução dessa neuropatia das outras neuropatias tóxicas, por exemplo, pelos antineoplásicos tradicionais? Por que elas evoluem tão ruim assim? E, ao mesmo tempo, por que é que supõe-se que pode haver casos oligosintomáticos que acabam não tendo diagnóstico dentro desse mesmo espectro? Então, Fernando, o que acontece é que essa modificação do sistema imunológico é tão grande
que compromete o nervo, né? Compromete o sistema nervoso também central, como nós vimos, mas também compromete o resto. Vai dar pneumonite, vai dar alterações tromboembólicas. Quer dizer, você tem complicações sistêmicas de alta monta. Então, o sujeito ou morre, porque é que nesse senhor, você imagina um homem de 91 anos, como é que eu fiquei? Eu coloquei o moço lá no Copador e maior atenção possível, porque homem de 91 anos, sem mexer nada, se demorar uma semana, então você tem que fazer um diagnóstico o mais rápido possível para intervir logo, porque se o tempo passar mais um pouco, cada vez mais você vai tendo complicações. É por isso que eu falei, o oncologista, ele chega a dar logo corticoide, maciçamente. Então, com isso, ele corta esses efeitos outros sistêmicos e também sobre o sistema nervoso central e periférico. Não dá tempo. Então, essa história de dizer que é raro, porque talvez eles interrompam. Oswaldo, será Mas, que o na uso... realidade, é isso. A complicação, se você deixar, vai complicar. Certo. Será que teria sentido usar, por exemplo, nesses pacientes, profilaticamente corticoide e que dose faria para tentar evitar que isso acontecesse? Aí é que está a grande questão, né? Quando você vai, porque no fundo, é um monoclonal que você está usando para chegar lá no checkpoint, que você tem um PD-1 que está fazendo com que a célula neoplásica não seja atacada pelo linfócito, né? Ele chega lá, está tudo bem com ela. Quando você bota o inibidor do checkpoint, o linfócito vai atacar. Ora, se você colocar corticoide, o que você vai fazer? Você vai diminuir essa possibilidade, né? Ah, tá. Entendeu? Quer dizer, o corticoide, você vê que ele usa depois, por quê? Porque complicou, a atividade celular é muito intensa. É que nem você vê, Fernando, quando o paciente tem uma vasculite, não é? Um quadro de vasculite, a experiência de vários colegas aqui, quando você faz um corticoide, é aquela melhora dramática, entendeu? O paciente fica te adorando, né? Ele melhora rapidamente. É a mesma história aí. Então, a imunidade celular ela é muito intensa quanto a essa resposta ao uso do corticoide. Se você fizer junto, eu não sei bem porquê, mas o racional disso seria você atrapalhar a atividade do inibidor. Você, por exemplo, quando vai tratar a esclerose múltipla, numa fase aguda, você dá corticoide e tal para diminuir edema. Mas quando você vai fazer o monoclonal, você não vai encharcar o cara de corticoide. Por último, Oswaldo, eu tenho uma dúvida prática. Os oncologistas, eles já sabem claramente que neuropatia é uma complicação de várias drogas antineoplásicas. Como é a compreensão deles dessa neuropatia por inibidor de checkpoint? Então, é claro que esses casos só chamam a gente quando a coisa complica, né? Muito. Mas não quando a coisa é mais suave, porque eles resolvem, jogam corticoide e acabou. Por isso que a gente perde. Quando isso que é raro, por isso que eu fiz aquele comentário. O que é raro não é bem raro. Talvez seja maquiado, porque o colega vai, sabe que se complica, suspende. Esse paciente que eu vi agora, que eu referi o caso, contei que foi feito o exame hoje lá pelo Eduardo, tá? Na realidade, quer dizer, o oncologista suspendeu a medicação. Ele tomou uma providência. Foi feito metilprednisolona. Só que a questão da metilprednisolona é que para essas neuropatias não funciona bem. Aí é melhor. É igual CIDP. Tratar CIDP com pulso de metilprednisolona não é a mesma coisa que você fazer 1 mg por quilo para o camarada. Eu só acredito aí no corticoide quando você faz assim, que aí ele vai e responde. A experiência com metilprednisolona, entendeu? Que você faz aquele pulso e vai fazendo com espaço de 15 dias, nesse período aí já voltou a desminimizar de novo. Então tem que fazer diariamente, em dose maciça. A imunologia é um segmento muito, muito interessante hoje, né, em termos da gente compreender esses processos, porque cada vez mais
a gente vem mexendo no sistema imune, isso vem se fazendo em várias doenças, em imunologia, por exemplo, em neuroimunologia, com a experiência de colegas em termos de esclerose múltipla e outras enfermidades desminimizantes, quer centrais, quer periféricas. Então, é um universo que a gente vem estudando e é tão interessante, né, que eu acho que não sei se já começou o evento aí em Alagoas, não, vai começar acho que amanhã. Começou hoje. Começou hoje, né? Isso. Em que acho que eu tenho até uma fala amanhã, se não me falha a memória, está gravada, eu vou só. Isso. Mas é a questão de você, dessas complicações de vacinas, etc. A gente sabe que isso aí é muito mais uma explosão imunológica mediada por célula do que propriamente humoral. Vários casos que foram tidos como Guillain-Barré fizeram imunoglobulina e o paciente não melhora. Vai melhorar com corticoide. Tem uma pergunta aqui que subiu e desceu. É da Caroline Medeiros. Você está conseguindo ler a pergunta? Não, eu não sei onde é que lê. Então, eu vou ler para você. Oi, professor, boa noite. A minha dúvida é: pulsa, faz prednisona depois, por quanto tempo? Acompanhei um caso de encefalite pós-inibidor de checkpoint que respondeu a pulso muito bem. Depois recidivou e respondeu novamente. A nova pulso de forma melhor ainda e segue bem com a prednisona oral. Então, acho que a dúvida era por quanto tempo manter a prednisona? Você viu que nada como bate-papo para a gente entender melhor os fenômenos biológicos, né? O que aconteceu com essa paciente? Fez encefalite, né? Aí fez a metilprednisolona, impulso, melhorou, daqui a pouco reacende o processo, aí faz de novo, metilprednisolona, e quando foi fazer o corticoide, a prednisona, aí sim, ou a prednisona, a prednisolona, aí sim que o paciente estabilizou, ela não recidivou. Então, o mais interessante, tá, o recado que eu gostaria de dar é faz a metilprednisolona, dose plena, ou 1 ou 1,5 por dia, logo seguida pelo oral. Porque a metilprednisolona vai te dar um bloqueio bom, já te dá uma resposta de melhora. Depois você mantém 1 miligrama por quilo, e isso aí você vai fazendo ao longo do tempo. Cada caso é um caso. Você vai fazendo a redução progressivamente e observando o seu paciente. Aí você tem a imagem, aí você tem outros cofatores associados. E essa recidiva, Oswaldo, ela acontece mesmo sem reintroduzir o inibidor de checkpoint? Então, isso aí não é uma recidiva, tá? O que aconteceu com essa paciente eu não chamaria de recidiva. Eu chamaria de que houve uma falha terapêutica. Por quê? Porque eu cheguei e fiz o corticoide, inibi a atividade inflamatória. Não é? O paciente melhorou. Aí, de repente, volta, eu inibo de novo. Aí é que eu entro com o corticoide, aí não tem mais. Quer dizer, ele não recidivou, você só não manteve uma inibição dessa reatividade celular, da imunidade celular aí em cima do processo. Então, faz metilprednisolona e continua, não dá intervalo, coisa nenhuma. É direto, não tenha medo de usar corticoide. E por quanto tempo mantém? Então, isso vai depender de caso a caso, mas pelo menos aí 2, 3 meses, você pode fazer uma redução gradual, se o paciente está bem, igual um senhor de 91 anos, não é? Eu não vou manter corticoide direto. Então, você tem várias situações aí de sobrecarga, etc., cardíaca, etc., em que você tem que ter cuidado quanto a isso. Então, a gente mantém por um período e cada caso, repito, cada caso é um caso. Mas, geralmente, de 2 a 3 meses, você vai precisar de uma terapia maciça aí. Não adianta dar sabe, aquela dosezinha de 4. Eu vejo muito isso, 40 miligramas, 60 miligramas, com um paciente de 70 quilos. Pô, nada disso. Tem que ser 1 miligrama por quilo direto. Depois você vai diminuindo. Estabilizou, o cara está bem. Avalia, se tem imagem, avalia pela imagem. Se tem a condução nervosa, avalia pela condução nervosa e vai seguindo o paciente de modo de perto, para que você tenha êxito no seu tratamento. Oswaldo, eu queria mais uma vez, você falou muito claramente, mas eu queria estressar, digamos isso.
você disse que clinicamente a pessoa tem uma boa chance de reconhecer que é uma neuropatia por inibidor de checkpoint. Realmente você acha isso, assim, que a clínica aí dá uma pista muito boa para a gente? Você vê como é que a clínica dá uma pista muito boa. Vamos pegar esse exemplo do paciente que era tido como artrite reumatoide, não é? Depois ele faz o mieloma múltiplo, aí entram com o monoclonal, e na sexta, ou quinta ou sexta aplicação, o camarada começa a ter alterações motoras, efetivamente. Ora, vai ser a artrite reumatoide que vai fazer isso. Alteração motora. Aí então é feita a metilprednisolona e faz um diagnóstico de vasculite. O vasculite é melhora dramática. Ele não teve melhora dramática. Ele teve alguma melhora e continuou e chegou lá no consultório com uma bengala. Ou seja, esse paciente continua piorando. Então, vasculite não é, só pode ser o quê? Alguma coisa relacionada àquele monoclonal que foi feito lá atrás. E isso está na literatura. Estamos. Tá? Mas tá um problema, rapaz. Esse link aqui tá uma loucura, viu? Vocês desculpem, realmente essas interrupções. Eu peço até você depois para poder A gente vai editar, Oswaldo, nem se preocupe. dar uma editada aí, né? Alguma outra pergunta? Algum colega quer perguntar mais alguma coisa para o Oswaldo, ou quer fazer alguma outra consideração? O caso da Carol é muito interessante, viu, Carol? Esse teu caso, muito bom. Oswaldo, você podia fazer aí as considerações? Acho que o pessoal não tem mais nenhuma questão. Perfeito. Olha, eu só tenho que agradecer a você, Fernando, e sem dúvida você faz uma escola alagoana de neurologia e eu fico muito feliz com isso, né? Porque todos os nossos ex-residentes, ex-mestrandos, doutorandos, a gente tem pelo Brasil afora, e eu costumo dizer que cada vez eu aprendo mais com vocês, entendeu? São exatamente essas considerações que vocês fazem, as perguntas, é isso que a gente vai evoluindo. Então, só tenho que agradecer aí ao grupo de estudo do cérebro, o professor Gilberto de Macedo, que você leva com um carinho muito grande, como eu falei no início, com a participação de grandes nomes do cenário neurológico nacional e até internacional, que eu já vi também. Então, meus parabéns a você. Eu acho que iniciativas como a sua são da maior importância em nosso meio. Eu sei que você faz isso pelo amor que você tem pela neurologia, pelas neurociências, e, sem dúvida, a sua acuidade clínica, a sua capacidade da busca da razão do diagnóstico, do tratamento e o carinho que você tem com seus pacientes é algo realmente que nos serve sempre com ensinamento. Eu diria que é uma história, a sua história de vida é uma história que realmente deve ser seguida por muitos jovens que acompanham você e que estão aqui nos assistindo. Tá? Muito obrigado mesmo. Uma boa noite para todos. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite.